Durante mais de 2000 anos, algo permaneceu escondido sob o solo do Egito. Não se tratava apenas de uma tumba esquecida pelo tempo ou de um monumento soterrado por acaso. Era uma construção pensada para desaparecer, planejada para resistir à curiosidade humana, às guerras, às mudanças do clima e ao próprio avanço do deserto. Um segredo enterrado não pelo colapso da história, mas por decisão consciente. Cleópatra VII não foi apenas a última faraó do Egito. Ela foi o ponto final de uma civilização que compreendia o mundo de forma diferente. Para os antigos egípcios, a morte não representava um fim, mas uma passagem delicada, que exigia precisão absoluta. Nada relacionado ao pós-vida era improvisado. Cada detalhe carregava intenção, simbolismo e consequência. Quando Cleópatra morreu, algo além de um corpo precisou ser protegido. Roma havia vencido militarmente, mas ainda precisava vencer simbolicamente. Exibir a rainha derrotada seria a confirmação definitiva do domínio romano sobre o Egito. Isso nunca aconteceu. O corpo de Cleópatra desapareceu da história oficial, e esse silêncio nunca foi explicado de forma convincente. Durante séculos, arqueólogos procuraram sua tumba em Alexandria. A lógica parecia simples. Ali estavam seus palácios, seu poder político, sua vida pública. Mas Alexandria sempre foi barulho, exposição, movimento. Cleópatra entendia o valor do invisível. Seu último gesto não seria feito em um palco óbvio, mas em um lugar onde o tempo pudesse cumprir sua função de guardião. Este canal existe para revelar segredos ocultos da história, aqueles que não aparecem nos relatos tradicionais e que foram empurrados para longe da narrativa oficial. Se você quer continuar acompanhando investigações profundas como essa, este é o momento certo para se inscrever no canal Segredos Ocultos, porque o que está enterrado aqui vai muito além de uma tumba. Se essa história já despertou sua curiosidade, deixar um like ajuda o canal a continuar explorando mistérios que atravessaram séculos em silêncio, esperando para serem contados com seriedade. E aproveite para comentar de onde você está assistindo agora. Diga sua cidade e seu estado. É impressionante como histórias enterradas no Egito conseguem alcançar pessoas em todos os cantos do mundo. Cleópatra não foi capturada viva nem morta. Não houve desfile, não houve humilhação pública, não houve registro claro de sepultamento. Apenas uma frase vaga indicando que ela teria sido enterrada em um local digno de uma rainha. Mas dignidade, para Cleópatra, não significava ostentação. Significava controle. O deserto, ao longo dos séculos, fez exatamente o que se esperava dele. Cobriu trilhas, apagou caminhos, engoliu estruturas inteiras, mas não destruiu aquilo que foi construído para resistir. Pelo contrário, preservou. E quando arqueólogos modernos começaram a abandonar os locais mais óbvios, começaram também a se aproximar de algo que nunca deveria ter sido encontrado com facilidade. Porque algumas tumbas guardam restos mortais, outras guardam segredos, e algumas guardam advertências deixadas para o futuro. O que estava escondido sob a areia não era apenas um túmulo, era o início de algo muito maior. Para compreender por que a tumba de Cleópatra precisou ser escondida com tanto cuidado, é necessário entender quem ela acreditava ser e como essa crença moldou cada decisão tomada antes de sua morte. Cleópatra nasceu em uma dinastia estrangeira, mas recusou-se a governar como uma estrangeira. Enquanto seus antecessores mantinham distância do povo egípcio e governavam a partir de costumes gregos, ela fez o oposto. Aprendeu a língua local, participou dos rituais e se conectou profundamente à religião do Egito Antigo. Essa escolha não foi apenas estratégica, foi transformadora. Cleópatra não se apresentava apenas como faraó. Ela se apresentava como a manifestação viva de Ísis, a deusa da vida, da morte, da fertilidade e da restauração. Para o povo, isso significava que ela não governava apenas por herança, mas por ordem divina. Assumir esse papel era perigoso.
Ísis não era apenas uma figura simbólica, era o eixo central do equilíbrio espiritual egípcio. Ao se colocar nesse lugar, Cleópatra assumia responsabilidades que iam além da política. Sua vida, sua morte e seu sepultamento precisariam seguir regras sagradas. Cada aparição pública, cada moeda cunhada, cada templo associado ao seu nome, reforçava essa identidade divina. Cleópatra não separava religião de poder. Para ela, ambos eram inseparáveis. E isso criava um tipo de autoridade que Roma não conseguia compreender nem controlar. Quando se uniu a Júlio César e depois a Marco Antônio, o mundo romano enxergou alianças políticas. O mundo egípcio enxergou a reencenação de um mito antigo. Ísis e Osíris governando juntos. Vida e morte em harmonia. Ordem mantida. Mas Roma não tolera o que não pode dominar. A derrota de Marco Antônio representou o rompimento desse equilíbrio. Cleópatra entendeu que sua captura significaria mais do que derrota política. Significaria a destruição de sua imagem divina. Foi nesse momento que o silêncio começou. A versão de sua morte serviu bem aos romanos, mas o que veio depois nunca foi explicado. Onde estava o corpo? Quem realizou os rituais? Onde estavam os registros sacerdotais? Cleópatra conhecia profundamente os rituais funerários egípcios. Sabia que o corpo era apenas um recipiente. O que importava era o processo, a passagem, o alinhamento correto entre símbolos, arquitetura e intenção. Sua tumba não poderia ser um local de visitação. Não poderia ser violada. Não poderia ser usada como troféu político. Precisava cumprir uma função específica ligada ao equilíbrio entre os mundos. Por isso, tudo indica que o local de seu sepultamento foi escolhido com extremo cuidado. Não pela conveniência, mas pelo simbolismo. Não pela visibilidade, mas pelo isolamento. A pergunta que começa a se formar não é apenas onde Cleópatra foi enterrada, mas o que precisava ser protegido junto com ela. E quando arqueólogos modernos começaram a investigar um antigo templo dedicado a Osíris, perceberam que o solo escondia algo que reagia à própria presença humana. A oeste de Alexandria, existe uma faixa de terra que sempre foi tratada com cautela, não por falta de beleza ou importância histórica, mas por uma sensação persistente de instabilidade. Ali, o solo parece nunca estar completamente em repouso. Antigas rotas comerciais desapareceram. Estruturas afundaram lentamente e o deserto avançou de forma irregular, como se obedecesse a um ritmo próprio. Esse lugar é conhecido como Tapa Osiris Magna, um complexo antigo dedicado a Osíris, o deus egípcio associado à morte, à ressurreição e ao julgamento da alma. Durante séculos, foi considerado apenas mais um sítio arqueológico secundário, longe das grandes narrativas sobre Cleópatra. Mas essa distância sempre foi enganosa. Quando escavações modernas começaram a avançar ali, os primeiros achados pareceram comuns. Fragmentos de cerâmica, restos de colunas, bases de estátuas. Nada que justificasse atenção especial. Até que surgiram objetos que não deveriam estar naquele local. Moedas com o rosto de Cleópatra começaram a aparecer em camadas profundas do solo, longe de qualquer centro urbano conhecido. Essas moedas não estavam dispersas como lixo arqueológico. Estavam posicionadas. Algumas agrupadas, outras alinhadas, como se tivessem sido colocadas intencionalmente. A presença delas levantou uma pergunta incômoda. Por que a imagem da última faraó aparecia com tanta frequência em um templo afastado de Alexandria? Conforme as escavações avançavam, algo ainda mais perturbador começou a ser registrado. Equipamentos geofísicos detectaram vibrações subterrâneas regulares. Não eram tremores aleatórios, nem efeitos de água subterrânea. Eram pulsos, precisos, repetitivos. O intervalo entre eles se mantinha constante. A cada 42 segundos, o solo emitia um leve deslocamento interno. Para os antigos egípcios, o número 42 tinha um significado específico. Representava os juízes do além,
responsáveis por avaliar a alma após a morte. Para os cientistas, aquilo deveria ser apenas coincidência. Mas coincidências repetidas raramente são apenas acaso. Foi então que a superfície começou a reagir. A areia, em certos pontos, parecia se mover sozinha. Não como efeito do vento, nem como deslizamento natural. O movimento era sutil, quase imperceptível, mas seguia o mesmo ritmo das vibrações subterrâneas, como se algo estivesse respirando abaixo do solo. Relatos de desconforto físico se tornaram frequentes. Sensação de pressão no peito, dor de cabeça persistente, dificuldade de concentração. Nada que pudesse ser facilmente explicado apenas pelo calor ou pelo esforço físico. O ambiente parecia provocar uma reação direta em quem permanecia ali por muito tempo. Estudos geológicos revelaram que aquela região havia sofrido transformações drásticas ao longo dos séculos. Partes do terreno afundaram devido a terremotos antigos. Áreas antissecas tornaram-se parcialmente submersas. O lago Mariot avançou sobre o que antes era terra firme. O local havia sido naturalmente isolado pelo próprio planeta. Tudo indicava que Taposiris Magna não havia sido escolhido por conveniência. Era um lugar de transição, entre terra e água, entre vida e morte, entre o visível e o oculto. O deserto não estava apenas cobrindo algo antigo, estava mantendo algo exatamente onde deveria permanecer. E quando os arqueólogos finalmente expuseram a estrutura central daquele local instável, perceberam que não se tratava de um templo comum, mas de uma construção feita para falar com dois mundos ao mesmo tempo. Quando a areia começou a ceder definitivamente, a pedra revelou sua intenção. A entrada principal do templo surgiu alinhada com o nascer do sol, um detalhe que jamais era acidental na arquitetura egípcia. Cada ângulo, cada proporção, cada orientação carregava significado simbólico. Ao atravessar o limiar, ficou claro que aquele não era um templo comum. As paredes exibiam inscrições cuidadosamente esculpidas, e algo imediatamente chamou a atenção dos especialistas. Os textos não estavam em um único idioma. Hieróglifos egípcios dividiam espaço com inscrições em grego antigo, lado a lado, com o mesmo cuidado estético. Essa combinação era extremamente rara em espaços sagrados. O templo parecia ter sido projetado para comunicar uma mensagem a dois públicos distintos. Aos sacerdotes egípcios, falava na linguagem dos deuses antigos. Aos governantes e elites helênicas, falava na língua do poder político. Essa fusão refletia perfeitamente a identidade de Cleópatra. Grega por sangue, egípcia por devoção. Governante que transitava entre dois mundos sem jamais pertencer completamente a apenas um. O templo não era apenas um espaço religioso. Era um espelho de sua própria existência. No interior, altares baixos apresentavam resíduos escurecidos pelo tempo. Análises posteriores indicaram a presença de óleos, resinas e substâncias usadas em rituais de mumificação real. O ar ali parecia diferente, mais denso, como se estivesse isolado do fluxo normal do mundo exterior. Avançando pelo complexo, arqueólogos encontraram uma trincheira sagrada escavada no piso. Dentro dela, centenas de moedas repousavam juntas. Todas traziam o rosto de Cleópatra. Algumas mostravam-na sozinha, com atributos faraônicos. Outras a exibiam ao lado de Marco Antônio. Essas moedas não haviam sido lançadas ali de forma aleatória. Estavam organizadas, empilhadas em pequenas concentrações, como se marcassem um percurso invisível. Não eram oferendas comuns. Funcionavam como sinais deixados deliberadamente. Cada nova descoberta reforçava a ideia de que o templo não era o destino final. Era um ponto intermediário, um local de preparação, um espaço onde rituais específicos eram realizados antes de algo maior acontecer. As inscrições nas paredes falavam de passagem, de renovação e de equilíbrio. Nada mencionava diretamente um sepultamento. Nada indicava encerramento.
Tudo sugeria continuidade. Sob o piso principal, sensores começaram a identificar vazios extensos. Espaços longos, lineares, perfeitamente alinhados. Não se tratava de cavernas naturais. Era algo escavado, planejado, profundo. O templo não guardava o segredo. Ele apontava para ele. E quando o acesso ao que estava abaixo foi finalmente aberto, a equipe percebeu que havia descoberto algo que desafiava completamente o que se acreditava possível para o mundo antigo. Quando os equipamentos de varredura começaram a mapear o que existia abaixo do templo de Taposiris Magna, os primeiros resultados foram tratados com cautela. Os dados indicavam uma estrutura extensa demais para ser ignorada, mas regular demais para ser natural. Linhas longas, quase perfeitamente retas, surgiam nos monitores como cicatrizes abertas na rocha. À medida que as análises avançavam, a dimensão da descoberta se tornava impossível de minimizar. Sob o templo, escondido no leito de pedra calcária, existia um túnel escavado diretamente na rocha sólida. Não se tratava de uma passagem curta ou de um corredor auxiliar. A estrutura se estendia por mais de 1 quilômetro, mantendo altura e largura consistentes ao longo de quase todo o percurso. A precisão da escavação chamou atenção imediata. O túnel não apresentava desvios aleatórios, nem irregularidades típicas de construções antigas, feitas apenas por força manual. Seu alinhamento era estável, calculado, como se tivesse sido traçado com instrumentos avançados para a época. Especialistas em engenharia antiga tiveram dificuldade em explicar como uma obra daquela escala poderia ter sido realizada há mais de 2000 anos. Quando uma pequena abertura permitiu a introdução de câmeras no interior da passagem, as imagens revelaram paredes lisas, marcadas apenas por sinais de desgaste do tempo e pela umidade que escorria lentamente pelas superfícies. O silêncio dentro do túnel parecia absoluto, interrompido apenas pelo som distante da água infiltrando-se pela rocha. À medida que as escavações físicas avançaram, surgiram evidências de que aquele túnel não era apenas uma obra de engenharia. Fragmentos de cerâmica foram encontrados próximos às paredes. Pequenos selos de pedra, quebrados deliberadamente, apareceram em nichos laterais. Marcas escuras indicavam o uso de tochas ou lâmpadas de óleo, sugerindo que procissões rituais haviam passado por ali. Em certos trechos, o túnel apresentava leves variações na inclinação, quase imperceptíveis, mas suficientes para indicar um percurso planejado. Não era uma passagem funcional comum, era um caminho simbólico, concebido para conduzir algo, ou alguém, de um ponto sagrado a outro. Em uma das câmaras laterais, a equipe encontrou 2 corpos mumificados. O estado de preservação indicava sepultamentos de alto status. O detalhe mais impressionante, porém, estava em suas bocas. Pequenas lâminas de ouro moldadas em forma de língua. Um ritual raro, reservado àqueles que precisariam falar diante dos deuses no julgamento do além. Essa descoberta confirmou que o túnel fazia parte de um complexo funerário ligado a crenças profundas sobre vida, morte e passagem espiritual. Não era um atalho, não era uma rota de fuga. Era um percurso cerimonial, usado em momentos específicos e por pessoas específicas. Conforme o túnel se estendia, a umidade aumentava. Em alguns pontos, a água refletia a luz das lanternas, criando a impressão de movimento constante nas paredes. Ainda assim, a estrutura permanecia estável, resistindo ao peso do tempo, da terra e da água. No fim do percurso, os sensores indicaram algo inesperado. Uma grande câmara circular, selada por uma combinação de pedra, argamassa e materiais orgânicos endurecidos. O espaço parecia oco, isolado, preservado do mundo exterior. O túnel não terminava em abandono, terminava em intenção. E o que quer que estivesse além daquela parede, havia sido protegido com um cuidado que raramente se vê mesmo em sepultamentos reais. Quando a câmara final começou a ser aberta, ficou claro que aquilo não era apenas o fim de um caminho. Era o limite
entre o que deveria permanecer oculto e o que jamais deveria ser despertado. A câmara selada no fim do túnel não apresentava sinais de invasão antiga. Não havia marcas de saque, nem indícios de tentativa de violação. Isso, por si só, já era extraordinário. Em um país onde quase todos os túmulos reais foram saqueados ao longo dos séculos, encontrar um espaço intacto era algo raríssimo. Os materiais usados no selamento chamaram atenção imediata. Além da pedra cuidadosamente ajustada, havia camadas de resina endurecida misturada a chumbo. Substâncias utilizadas não apenas para preservar, mas para impedir, para selar de forma definitiva. Era como se os construtores quisessem garantir que aquele espaço jamais fosse aberto novamente. Quando a abertura começou, um ar antigo escapou da câmara. Não era apenas o cheiro comum de poeira acumulada. Havia um odor metálico, pesado, misturado a vestígios de óleos antigos. O ambiente parecia ter permanecido isolado do mundo por séculos, talvez milênios. No interior, a iluminação revelou uma estrutura monumental. No centro, repousava um grande sarcófago de granito negro, esculpido a partir de um único bloco de pedra. Sua superfície ainda refletia a luz, como se tivesse sido polida recentemente. Os símbolos gravados em suas laterais misturavam iconografia egípcia e elementos helenísticos, repetindo a linguagem dupla vista no templo. As paredes da câmara exibiam cenas de Ísis e Osíris, cercados por símbolos de renascimento. O teto, curvo, apresentava padrões que lembravam o céu noturno, pontilhado por estrelas. Tudo ali indicava que aquele espaço não era apenas um local de repouso, mas um cenário ritual cuidadosamente construído. Quando o sarcófago foi aberto, 2 corpos surgiram envoltos em linho reforçado com fios dourados. Um masculino, outro feminino. Estavam posicionados lado a lado, quase se tocando. Entre eles, um objeto cilíndrico de bronze repousava como se tivesse sido colocado ali com extremo cuidado. Os adornos do corpo feminino chamaram atenção imediatamente. Um pingente de Ísis repousava sobre o peito. No pulso, uma pulseira em forma de cobra, escurecida pelo tempo, mantinha a cabeça erguida, símbolo de poder e proteção. A associação com Cleópatra era impossível de ignorar. O corpo masculino apresentava um detalhe inquietante. O tórax havia sido aberto e preenchido com uma substância endurecida, contendo vestígios de mercúrio. Um procedimento raro, possivelmente ritualístico. Não parecia destinado à preservação, mas a impedir algo. Atrás do sarcófago, uma passagem menor conduzia a outra câmara. Ali, 36 crânios estavam dispostos em nichos circulares. 12 masculinos, 12 femininos e 12 infantis. Todos voltados para o centro, todos sem mandíbula. Todos cobertos por uma fina camada de pó dourado. Inscrições nas paredes falavam de equilíbrio, de guarda, de vigilância eterna. Aquilo não era um túmulo comum. Era um sistema. Um mecanismo simbólico destinado a manter algo contido. Talvez Cleópatra não tenha escondido apenas seu corpo. Talvez tenha escondido algo que não poderia ser libertado. E diante de tudo aquilo, uma pergunta se tornava inevitável. O que exatamente aquele lugar estava protegendo? E de quem? A busca pela tumba de Cleópatra sempre foi apresentada como uma simples curiosidade histórica. Mas as descobertas em Taposiris Magna sugerem algo muito diferente. Cada túnel, cada símbolo e cada silêncio apontam para um plano cuidadosamente executado, pensado não apenas para preservar, mas para conter. Talvez o verdadeiro legado de Cleópatra não esteja em ouro, nem em ossos, mas em conhecimento. Um aviso deixado para atravessar séculos. Um limite imposto entre o mundo dos vivos e algo que deveria permanecer adormecido. Se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos Ocultos. Aqui, a história não termina onde os livros param. Ela começa onde o silêncio foi imposto.